como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão esperançosos, animados? Como é que tá a vibe dessa pandemia aí com vocês? Estão pelo menos mantendo a saúde mental em dia? Porque eu acho que assim, nesse contexto que a gente está vivendo, isso é o mais importante. Para quem não me conhece, meu nome é Patela, mas todo mundo me conhece como Patela mesmo. E eu tô aqui com vocês para a gente falar sobre biologia ao longo desse ano. Vocês podem contar comigo porque vocês precisarem, tá? Seja alguma dúvida, questão, exercício, quem quiser desabafar, quiser perguntar de curso, de vestibular, enfim, qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? Que eu estou sempre disponível para vocês. Bom, nossa primeira aula, bioquímica. Misericórdia, galera, ano que vem, entendeu? Primeiro semestre de 2021, vocês vão estar entrando na faculdade e aí vocês vão ver que eu tinha razão quando eu falo que bioquímica é o inferno astral de todo estudante. Gente, é sério, tá? Nossa primeira aula agora vai ser bem tranquila, a gente vai falar dos principais compostos, mas bom, bora lá, né? Parar de enrolar. Bom, então a gente vai ver bioquímica primeiro, né? Bio vem de vida, tá? Química, a gente pode pensar nos compostos químicos, em reações, etc. Então, quando a gente junta as duas coisas, a gente vai ter, então, que a bioquímica ela vai ser um estudo, tá, dos compostos, das substâncias que compõem os seres vivos como um todo, e a maneira como elas se relacionam com o nosso organismo, as reações que elas fazem, tá, e a importância delas. Os compostos químicos, principalmente, a gente consegue dividir eles em dois grandes grupos, que são os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, tá? Inorgânicos são aqueles compostos que não possuem carbono, tá? Então, quando a gente fala de inorgânicos, a gente vai ter principalmente a água e os sais minerais. E os compostos orgânicos vão ser os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. E a gente vai ver um a um, tá? Uma passada bem rapidinha e no final a gente vai fazer alguns exercícios para fechar essa matéria, beleza? Bom, vamos falar então primeiro da água, que é uma das substâncias mais importantes que a gente tem no nosso corpo, no mundo, né? Primeiro de tudo, esse conceito dela de ser solvente universal. Que é isso, Patela? Pelo amor de Deus. Bom, não sei se todo mundo já viu, mas todas as substâncias, todos os elementos, eles têm um grau de eletronegatividade. Que é isso? É a tendência deles de atraírem elétrons. Então, a gente está vendo aqui que o oxigênio está atraindo os elétrons do hidrogênio. Com isso, a gente vai ter aqui uma resultante eletronegativa. Não precisa entrar em desespero, tá, gente? Vocês vão ver isso aqui com mais calma na química. Só estou contando para vocês aqui para vocês entenderem uma coisa. Quando a molécula tem essa resultante, ela é considerada uma molécula polar, porque ela vai ter um polo. Todas as moléculas polares, praticamente, elas vão se dissolver na água, porque a água é polar. E é daí que surge um jargão da química, que vocês vão ver mais para frente, que semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar dissolve polar. Então, ela vai ser considerada esse solvente universal, tá? Bom, a quantidade de água no nosso corpo, ela vai variar por conta de algumas condições. As condições são a taxa metabólica, o tipo de tecido que a gente está olhando, né, a espécie do ser vivo que a gente está analisando e a idade. Então, se a gente ver aqui na nossa primeira imagem, o feto praticamente é 100% de água. Aí quando ele nasce, no começo da infância, uns 80%. Na vida adulta, é em torno de 70% de água. E na terceira idade, em torno de 50%, tá? Aqui a gente está vendo o índice do pH da água, tá? pH também é outro conceito que a gente vai ver em química, mas basicamente vocês terem uma ideia. Alcalino quer dizer mais básico, menos ácido, e ácido quer dizer ácido, avá. Então, quanto mais novinho o indivíduo, mais alcalino a água presente no organismo dele. E quanto mais velhinho, mais ácido vai ser, ou seja, tem um pH menor, tá? Vocês vão entender isso em química muito melhor. Agora, quando a gente vai analisar aqui, ó, as partes do corpo, a gente vê que algumas partes têm muita água,
por exemplo, nas juntas, nos rins, no fígado, a gente tem praticamente 85 a 86% de água. Outras partes, como na pele, no sangue, nos músculos, já vai variando mais, tá? Quando a gente olha para os ossos, é talvez a região do nosso corpo que a gente tenha menos água, tá? Só para vocês terem uma noção. Bom, a importância da água, tá? São várias, tá? Então, primeiro de tudo, muitas reações ocorrem em ambiente aquoso. Então, a gente vai ver muitas reações de hidrólise na química e outras reações que precisam de um meio aquoso, tá? Seja para desprender as substâncias, seja para garantir ali que elas consigam se encontrar, mas enfim, muitas reações precisam da água. Tá? A água ela é reguladora térmica, ou seja, quando a gente soa, transpira, né, e é também através das gotículas de água que a gente elimina na respiração, a gente consegue regular o calor do corpo. Por isso que quando está muito quente, a gente soa que nem um porco, né? Por causa disso, é o nosso organismo tentando regular a nossa temperatura. Ela é reguladora de pH, tá? Vocês vão ver isso melhor em química, mas a água, ela consegue, como ela é polar, ela vai emitir um H+, e um OH-, então ela também consegue ajudar na regulação do pH. Ela tem alta tensão superficial, tá? Liga outra vez, pontes de hidrogênio, mais uma coisa que vocês vão ver em química, tá bom? Mas essa alta tensão superficial ela é importante porque ela consegue fazer literalmente uma tensão na superfície, né? Tanto que vocês podem ver, tem várias imagens em que sempre tem um inseto pousando na água, a Vitória Régia. Então aquela alta tensão superficial consegue fazer com que algumas coisas leves consigam pairar sobre a água, tá? Não, você não consegue sair correndo em cima da piscina, desculpa. Bom, ela transporta substâncias pelo organismo, né, principalmente por meio da urina e por meio do sangue, por fluidos, né? A água tem essa capacidade de carrear algumas substâncias. Ela é lubrificante, as reações de hidrólise que eu já falei. Ela é matéria-prima para a fotossíntese, isso é muito importante, porque os vegetais dependem da fotossíntese. E por meio, como eu disse, dos fluidos dejetos, então pela urina principalmente, a gente elimina toxinas. Bom, próximo. Bom, vale ressaltar aqui, interessante, a entrada e a saída de água diária. Então, geralmente a gente costuma tomar 2 litros de água por dia, tá? No nosso metabolismo, a gente costuma ganhar mais uns 200 ml, tá? Então, as reações elas acabam gerando água. Bom, isso em termos de ganho. Agora, quando a gente vai falar de perda, tá? Isso eu estou falando numa situação normal, ou seja, quarentena, ninguém está fazendo nada, acorda, come, bebe, dorme, só. Agora, pela pele, a gente costuma perder por 350 ml por dia, pelos pulmões mais 350 nessa respiração, pelo suor e pelas fezes cerca de 100 ml e pela urina cerca de 1.400 ml, ou seja, 1,4 litro. Basicamente mantendo um padrão de não perder e nem ganhar, né? Não acumular, né? A gente tem esse equilíbrio. Agora, quando a gente fala de exercícios pesados e prolongados, aí muda um pouquinho, tá? A gente vai considerando as perdas. Então, a gente tem um ganho do metabolismo de 200 ml, né? Vale comentar isso. Agora, em termos de perda, pela pele, a gente vai perder, tecnicamente, 350 ml igual. Pelos pulmões, como vai aumentar a frequência de respiração, a gente vai respirar mais vezes e mais rápido, a gente vai eliminar mais água na respiração, perdendo cerca de 650 ml. Pelo suor, como a gente vai suar muito por causa do exercício pesado, a gente chega a perder até 5 litros de água pelo suor. Pelas fezes continua, cerca de 100 ml, e pela urina vai cair. Por quê? Porque como a gente está eliminando muita água pelo suor, a gente vai eliminar menos água na urina. Tá? Quando a gente falar de fisiologia, vocês vão entender melhor o que é isso, tá? Bom, sais minerais. Então, sais minerais são micronutrientes que a gente tem que ter em baixa quantidade no nosso corpo. Mas não é por isso que a gente pode achar que não vai fazer diferença, porque faz. Tá? Pequenas mudanças neles, ou seja, se ele aumentar um pouquinho ou se ele diminuir um pouquinho, o excesso de sal mineral ou a falta dele fazem grandes diferenças e podem causar vários problemas para a gente. Tá? Eles são obtidos principalmente por meio do consumo de água e de alimentos, ou seja, a gente consegue ter sais minerais por meio da comida que a gente come e da água que a gente bebe. Por isso que é sempre importante se hidratar
e ter uma alimentação saudável, né? Bom, as nossas células, elas têm, na composição química delas, cerca de 1% de sais minerais. Então, é uma quantidade relativamente baixa, porém ela é muito indispensável. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Eles vão executar algumas funções reguladoras no nosso organismo. Por exemplo, o metabolismo geral, o iodo, que ele vai atuar na tireoide, tá? Que a gente vai ver mais para frente. O ritmo cardíaco, então o cálcio, além dele ter influência nos ossos, ele também tem influência no ritmo cardíaco. Transmissão de impulsos nervosos, pela bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver mais para frente também. Pela composição de células, moléculas orgânicas, perdão. O ferro, que ele vai ter uma importância na formação de hemoglobina e de carregar o oxigênio e outras funções importantes, né? Bom, vamos falar então primeiro do cálcio. Então, o cálcio ele vai ser responsável pela formação dos ossos. Eu acredito que esteja pequena as imagens para vocês, né? Mas vocês têm os slides, o PDF deles, então vocês conseguem acompanhar depois, tá bom? Então, ele vai ser responsável pela formação dos ossos, a famosa calcificação. Então, conforme é depositado cálcio nos ossos, o osso ele fica mais rígido, né, mais duro e mais forte. Tá? A osteoporose ela vai ser o quê? Uma desmineralização, ou seja, a gente perde cálcio, tá? E aí com isso os ossos ficam mais fracos, mais quebradiços. Uma outra causa que deixa os ossos assim é o excesso da Coca-Cola. Tá? Então, o ácido fosfórico da Coca-Cola ele vai ajudar a retirar cálcio dos ossos. É por isso que Coca-Cola em excesso pode causar enfraquecimento dos ossos. Contração muscular. O cálcio ele é muito importante na contração muscular. Por quê? Pela entrada de cálcio na célula muscular vai gerar o potencial de ação. Vocês vão ver mais para frente quando a gente falar de sistema nervoso, de impulsos elétricos. Então, o cálcio ele entra na célula e essa entrada dele faz com que gere ali um potencial de ação, fazendo com que a célula se contraia. Tá? O cálcio também ele é muito importante na questão da coagulação do sangue. Tá? Ele é muito importante porque aqui, como a gente está vendo, a gente também vai ver isso aqui mais para frente, tá bom? Não se preocupe. Ele, numa das etapas da coagulação, ele vai atuar de forma a transformar a protrombina em trombina. E esse processo aqui é extremamente importante para a gente ter a nossa formação do coágulo. Platô cardíaco. Que isso? Então, platô cardíaco, a gente está falando aqui, ó, da contração do nosso músculo cardíaco, do coração, tá? Vocês não precisam entender isso aqui de maneira alguma, tá? O que vocês precisam ter na mente de vocês é isso aqui, que a entrada de cálcio durante o platô, o que é o platô? Esse prolongamento antes de voltar ao normal, tá? Vai desencadear a contração dos sarcômeros no cardiomiócito. Parece que eu estou falando grego, tá? Sarcômero nada mais é do que essa célula de contração muscular, tá? E aí com isso, essa entrada de cálcio vai fazer o quê? Vai fazer com que a célula demore para contrair de novo, tá? Essa talvez seja a importância do platô cardíaco, tá? Bom, ferro. A principal importância do ferro, basicamente, é a formação da hemoglobina, tá? Então aqui a gente está vendo a nossa hemoglobina, toda bonita. A hemoglobina é dentro da hemácia, ou eritrócito, tá? A hemoglobina ela vai ter aqui, ela é formada por 4 agrupamentos, tá? Grupamentos M, que a gente fala. Aqui em amarelo, a gente está vendo as moléculas de ferro. Tá? Então, cada agrupamento M vai ter uma molécula de ferro. E nessa molécula de ferro, a gente vai ter aqui, entre aspas, né, grudando o oxigênio. Então, ela vai ser importante na formação da hemoglobina e no transporte de oxigênio. Como ela auxilia no transporte de oxigênio, a gente pode falar também que ela ajuda na respiração celular indiretamente, mas ela ajuda. Falando um pouquinho do iodo, o iodo ele vai ser fundamental na produção dos hormônios tireoidianos, que vão ser o T3 e o T4. Talvez vocês já ouviram falar deles em algum exame de sangue, alguma coisa nesse sentido. A desregularização desses dois hormônios pode vir a dar o hipertiroidismo e o hipotiroidismo,
tá? Então, esses hormônios, ou seja, a tireoide, ela trabalha na regulação do metabolismo como um todo do nosso corpo, tá? Por isso que ela é um órgão importantíssimo e o iodo é extremamente importante. Ele é tão importante que o medo das pessoas não não consumirem o iodo adequadamente, fez com que o iodo fosse adicionado ao sal de cozinha, tá? A falta do iodo gera aquele bócio, não sei se vocês já viram, né? Que o pescoço fica tipo isso. Falando um pouquinho de sódio e potássio, esses dois micronutrientes eles são extremamente importantes porque eles vão participar da regulação e do equilíbrio dos líquidos corporais, tá? Então eles vão trabalhar com a água na questão de osmose, carrear ou atrair a água em termos de concentração deles, né, nos meios celulares. Eles vão atuar no funcionamento do sistema nervoso. Então aqui a gente está vendo que o impulso nervoso aqui está correndo, certo? O que acontece? O sódio de potássio na membrana celular do neurônio, então aqui a gente está vendo a membrana celular, o meio interno e o meio externo. Então eles vão despolarizar, eles vão inverter a sua posição. Com isso vai gerar um gradiente elétrico aqui, e esse gradiente vai percorrer, conforme eles vão trocando aqui, percorrer a membrana celular, chegando no próximo neurônio e assim conduzindo o impulso nervoso. Tá? Eles também estão presentes no funcionamento das membranas das células por meio dessa bomba de sódio e potássio. O que é essa bomba de sódio e potássio? Ela vai ela vai procurar deixar sempre igual o potencial da célula, né? Muitas vezes chamado potencial de membrana, às vezes potencial de repouso. Para isso, essa bomba ela vai atuar ativamente, ou seja, com gasto de energia, eliminando 3 moléculas de sódio e atraindo, né, angariando 2 moléculas de potássio para dentro da célula. Com isso, ela vai gerar um gradiente de concentração, que vai dar um gradiente elétrico e vai garantir, tá, a concentração elétrica, o potencial de repouso da célula. Bom, falando um pouquinho do magnésio, tá? Ele é muito importante porque ele constitui a clorofila, né, que é aquele pigmento das plantas, principalmente nas folhas que a gente vê, que atua na fotossíntese. Ele vai participar de algumas reações químicas no nosso organismo, junto com algumas enzimas, tá? Ele também compõe algumas enzimas, a gente vai ver sobre enzima mais para frente. Ele também ajuda na formação dos ossos. Bom, fósforo e flúor. Então, o fósforo, principalmente, ele vai agir na proteção e remineralização de ossos e dentes. Então, junto com o cálcio, ele vai promover a mineralização dos ossos, dos dentes, né, que dá essa consistência mais dura, mais rígida, né, diferente do que acontece, por exemplo, na osteoporose e no excesso de refrigerantes com ácido fosfórico, que eu falei mais para trás. Bom, o fósforo ele também vai participar da transferência de energia pelos ATPs. Então aqui a gente está vendo uma molécula de ATP. Não precisa se assustar, tá bom? É bastante simples o que a gente está vendo aqui e ao longo dessa aula a gente vai comentar sobre esses trem aqui, tá? Então basicamente a gente vai ter aqui o grupo fosfato, aqui o Pzinho é o fósforo, tá? Esse grupo fosfato vai estar ligado a uma ribose, que é um tipo de açúcar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa ribose vai estar ligada a uma base nitrogenada, tá? O que acontece? Quando esse ATP, né, ele perde um grupo fosfato, ele libera energia. Quando no ADP, que seria o ATP sem essa molécula, recebe um grupo fosfato, ele armazena energia, tá? Quando a gente falar de metabolismo energético, a gente vai entrar mais a fundo, né, no ATP. E o fósforo também ele constitui as moléculas de ácido nucleico, como a gente está vendo aqui, certo? Então, pessoal, aqui tem um resuminho, né, dos sais minerais, as suas funções e os principais alimentos que a gente consegue consumir eles. Não vou detalhar um por um aqui agora, porque nossa aula é um pouco curta, um pouco corrida. Mas vocês podem pausar o vídeo, vocês têm os slides, vocês fiquem à vontade para ler, dê uma lida depois, dá uma estudadinha, porque é muito importante e costuma bastante cair em algumas questões de prova, tá bom? Vamos entrar agora nos compostos orgânicos, começando pelo mais lindo e mais delicioso de todos, que é carboidrato. Gente, tô até desconcentrando com essa imagem aqui, misericórdia. Nessa quarentena acho que eu já ganhei uns 36 quilos por dia.
Mas vamos lá. Então, os carboidratos, eles também são conhecidos com outros nomes, como glicídios, glicosídeos, açúcares, hidratos de carbono, etc. Bom, eles têm função energética, estrutural, anticoagulante e também formam um ácido hialurônico. Nós vamos conversar um pouquinho dessas funções daqui a pouquinho. Tá? São classificados em 3 grandes grupos. Os monossacarídeos, mono, de 1, tá? Oligosacarídeo, de alguns, poli, de muitos. Mas muitos o que, poucos o que, a gente vai ver isso agora. Bom, os monossacarídeos são os menores carboidratos que a gente tem. Eles vão ter na sua composição química o máximo de 7 átomos de carbono. Quando a gente fala de mono, apesar de mono ser 1, tá? Então a gente pode considerar até 7 átomos de carbono como sendo monossacarídeo. Então agora que a gente está falando de compostos orgânicos que têm o carbono em sua composição, então o carbono vai ser responsável por separar os grupos dos sacarídeos, tá? Bom, os monossacarídeos mais importantes são a pentose e a hexose. A gente vai conversar por que eles são tão importantes. Aqui uma fórmula geral, tá, dos monossacarídeos. Então, no geral, eles vão ter essa relação. Eles vão ter um carbono para uma molécula de água, tá? E aí esse N aqui vai variar de 1 até 7, certo? Bom, então vamos falar dos mais importantes. Então, a pentose, tá? Ela está presente nos ácidos nucleicos. Vocês lembram daquele ácido nucleico quando a gente estava falando de fósforo que a gente conversou? Então, a pentose é um tipo de açúcar, tá? É um açúcar que tem 5 carbonos na sua composição. A pentose ela vai ter basicamente uma função estrutural, ou seja, de formar o ácido nucleico, tá? Aqui a gente está vendo 2 tipos de açúcar, a ribose e a desoxirribose, tá? A desoxirribose ela vai ser então a pentose que compõe o DNA e a ribose vai ser a pentose que compõe o RNA, perfeito? Hexose, tá? Não é porque tem ex aqui que é ruim, viu, galera? Tá? A hexose, então, a gente vai pensar aqui, hex, a gente vai lembrar do hexa que o Neymar não trouxe. Hexa seria 6, então são 6 carbonos, tá? Bom, o mais importante, o principal é a glicose, porque ela vai ser a principal fonte de energia para os organismos e ela vai ser a responsável pelo metabolismo energético de várias espécies. Então é ela que vai promover a formação de energia para as espécies. A galactose, tá? Que ela é uma molécula que tem a mesma composição química em termos de número de átomos, tá? Vocês vão ver isso em química falando sobre a isomeria dos compostos. Ela está presente principalmente no leite dos mamíferos, fígado e coração de boi e grão de bico. E a frutose, que está presente principalmente nas frutas e nos vegetais. Oligosacarídeos. A gente viu que monossacarídeo é de 1 até 7. O oligosacarídeo vai ser um pouco mais, tá? Então, geralmente os oligosacarídeos mais famosos são aqueles que têm a união de 2 monossacarídeos, formando os disacarídeos, tá? Então, como a gente está vendo aqui, a sacarose, por exemplo, que é a união entre a glicose e a frutose, a fonte principal é a cana-de-açúcar. A lactose, que é uma ligação entre a glicose e a galactose, está presente principalmente no leite, e a maltose, que é uma união de glicose com glicose, que está presente principalmente no malte, tá? Então, durante a formação desses disacarídeos, tem uma reação que a gente chama de desidratação. Se está desidratando, está perdendo água. Então, a gente vai perder uma molécula de água, tá? Na formação do disacarídeo. E aí, essa ligação que vai juntar, por exemplo, uma glicose com outra glicose. A ligação das duas a gente vai chamar de ligação glicosídica, tá? Polissacarídeos, não, poli quer dizer muitos, tá? Principalmente, tá? Essa terminologia ela é usada para mais de 10 monossacarídeos unidos. Então vocês estão vendo que não tem muita novidade. É basicamente a união de muitos monossacarídeos. Quando une 2 ou poucos, até 10 praticamente, a gente chama de oligosacarídeos. E mais de 10 a gente chama de polissacarídeos, tá? A gente tem 2 principais, que são polissacarídeos de reserva energética. A gente tem o glicogênio, tá? Então aproximadamente 6.000 moléculas de glicose conectadas vão formar um glicogênio. É a fonte de reserva dos mamíferos, tá? Então é a nossa fonte de reserva. Ele vai ser armazenado no fígado e nos músculos para produzir energia, tá?
ele está presente principalmente nos animais e nos fungos. Quando a gente faz jejum, ou quando a gente fica muito tempo sem comer, é do glicogênio no fígado que acontece um processo chamado gliconeogênese, parece um palavrão, e é um palavrão, que a gente vai falar uma outra oportunidade, e aí dali que vai surgir energia para a gente continuar a ficar de pé, mesmo quando a gente fica muito tempo sem comer. E o amido, que é aí aproximadamente 4.000 moléculas de glicose conectadas, é a reserva principal de energia das plantas, tá? Então ela está principalmente presente nos vegetais. Celulose. A celulose é de fundamental importância na formação da parede celular das plantas, tá? Quando a gente falar de plantas e vegetais, vocês vão ver com detalhe a celulose e por que ela é importante. Ela é um carboidrato e ela tem uma função estrutural, então ela vai formar essa parede celular das plantas, garantindo ali uma estruturação, certo? Para deixar mais coesa as células. Então ela está presente principalmente nos vegetais. Quitina. Bom, para quem já estudou sobre zoologia, sempre houve exoesqueleto de quitina, principalmente nos artrópodes. E é isso. Os artrópodes eles têm um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto exo, de externo, tá? Feito de quitina, que é flexível, que vai dar um pouco de rigidez para as articulações, né, dos insetos, dos artrópodes, perdão, e vai proteger eles. Então também tem uma função estrutural, ou seja, de proteção, de rigidez, de firmeza, né? E então ela está presente nos fungos e nos artrópodes. É importante a gente não confundir a quitina com a queratina, tá? A queratina ela vai ser uma proteína também de função estrutural, vou comentar dela um pouco mais para frente. E aí essa sim vai estar presente nas nossas unhas, nos nossos cabelos, a gente vê que tem muito shampoo e outros produtos para cabelo que vêm compostos de queratina para ajudar a dar uma estruturação para o cabelo, uma fixação, uma rigidez maior, né, evitando os cabelos ficarem quebradiços. Continuando, vamos falar agora dos lipídios, né? Então, os lipídios são compostos formados por ácidos graxos ligados a glicerol, tá? Que é um composto orgânico também. Os mais famosos são os triglicerídeos, que eu acho que a maioria já ouviu falar, né? Principalmente em termos de exame de sangue e coisa e tal. O triglicerídeo basicamente são 3 ácidos graxos, ou seja, de moléculas grandes, com muitos carbonos, tá? Ligados a uma molécula de glicerol. Os lipídios eles são praticamente apolares, ou seja, lembra quando eu falei para vocês de questão de polaridade e tal? Então, aqui a gente não tem um resultante elétrico. Então, basicamente, eles são apolares, não tem um polo mais eletronegativo, tá? Portanto, eles são insolúveis em água. Então, é por isso que a gente põe num copo água e óleo, você vê que não mistura, tá? Você vê que tem uma diferença entre as camadas. Ou então, por exemplo, quando você vai fazer macarrão, você bota água e óleo lá na panela, tá? Que até hoje eu não sei se pode ou não pode botar o óleo no macarrão para cozinhar. Mas enfim, você vê que fica formando umas bolhas de óleo, mas que não mistura na água. Os lipídios eles têm as funções principalmente energética, obviamente. Então, quando a gente come muito, a gente vai armazenar esses lipídios. Tem uma função estrutural, tá? Justamente, principalmente nos coxins adiposos, que vão dar também uma proteção contra o choque mecânico. O isolante térmico, para proteger do frio. Eles têm uma função endócrina muito importante, tem vários hormônios que são feitos por lipídios. E também o isolante elétrico, que aí a gente entra naquela questão de bainha de mielina, que vocês já devem ter visto, que ajuda a acelerar o processo do impulso nervoso, né? Bom, os lipídios eles são classificados em, principalmente, glicerídeos, ceras, fosfolipídios e esteroides. Os glicerídeos são representados pelos óleos e gorduras, tá? Eles podem ser divididos em saturados e insaturados. A diferença vai dar pela ligação que tem entre os carbonos, tá? Então a gente vai ter ligação insaturada, vai ser um glicerídeo insaturado. Tá? O que é ligação insaturada? Vocês vão ver com mais detalhe em química. O carbono ele pode fazer 4 tipos de ligações, tá? Quando ele faz 2 ligações para o mesmo átomo, a gente chama isso de ligação insaturada, tá? Os glicerídeos insaturados são os óleos, que são mais líquidos, e os saturados, as gorduras mais sólidas, por exemplo, uma manteiga, tá? Bom, e banha de porco, por exemplo. As ceras. As ceras elas são formadas por cadeias de ácido graxo muito longas, tá? Ligadas a ácidos de cadeias também longas. Então a gente vai ter
muitas cadeias longas, tá? A função delas são principalmente proteger contra a água e contra os micro-organismos. E também evitar a transpiração e perda de água. Então a gente pode ver isso nas plantas. As plantas têm cera, tá? Que ajudam ela a não perder água. Tá? E a gente tem a cera do ouvido, que tem a mesma função, evitar que entre a água por ali. E também proteger contra a entrada de algum animal ou algum micro-organismo que possa causar algum tipo de doença para a gente. Cera de ouvido, limpar ou não limpar, eis a questão. Primeiro de tudo, cotonete é muito fácil de você gerar algum tipo de problema ali em relação ao tímpano. Inclusive, há uns anos atrás saiu uma pesquisa falando assim que uma das maiores causas que as pessoas ficavam surdas era por cotonete. Que às vezes ia passar e forçava, às vezes esquecia e batia na parede, pegava o telefone e atendia com o cotonete lá, e aí a galera ficava surda. Não sei se é verdade, mas enfim. Né? Então, o ideal mesmo é durante o banho, com seu dedo mesmo, delicadamente, tá? Para o pessoal que tem unha grande tomar muito cuidado, e lavar externamente, porque a cera é importante para a gente. Bom, os fosfolipídios são os ácidos graxos, álcool e fosfato na sua composição. Tá? São moléculas que podem ser chamadas de anfipáticos. Mais um palavrão para vocês, né? Porque os palavrões de verdade a gente não pode falar no YouTube. Sendo assim, então elas podem se ligar tanto às moléculas polares quanto apolares. Então, anfipáticas, digamos assim que elas têm a característica polar e a característica apolar. Tá? Essa molécula ela é maleável, então. Tá? Ela corta para os dois lados. Ela possui uma função estrutural, basicamente. Tá? Então, elas vão compor principalmente a membrana plasmática das células. Por exemplo, você já deve ter ouvido que é a membrana fosfolipídica. Né? Então, aqui como a gente pode ver, essas cabecinhas que a gente está vendo aqui, tá? E tem as duas perninhas, são os fosfolipídios. Então, aqui é uma característica polar, que fica para o meio externo. E aqui uma característica apolar. E é aqui que a gente vê, por exemplo, que está dissolvido o colesterol, que é uma gordura. Então, portanto, ela é apolar, dissolvida aqui no meio. Tá? E aqui um fosfolipídio como um todo. E os esteroides? Os esteroides, principalmente apresentados pelo colesterol, os hormônios sexuais, os sais biliares, tá? Produzidos pela bile para emulsificar as gorduras, que vocês vão ver isso também em fisiologia, e algumas vitaminas importantes, como a vitamina A, D, a E e a K. Bom, o hormônio sexual masculino, a testosterona, e os hormônios sexuais femininos, principalmente o estrógeno e a progesterona. A gente vai ter uma aula só de fisiologia falando deles. Bom, a gente tem dois tipos principais de colesterol. HDL, que é o bom, e LDL, que é o ruim. Tem esse negócio de bom e ruim? Tecnicamente não. Mas qual que é a diferença? O colesterol bom, ele trafega pelo sangue, numa boa. O colesterol ruim, ele tende a se acumular e formar placas de gordura, que a gente chama de ateroma. E aí, essas placas de gordura que vão causar o fechamento de vasos, a oclusão de vasos, né, que pode vir a gerar um infarto. Então, tecnicamente, o colesterol bom é esse que não se acumula, não junta, não se une para formar essas placas. E o colesterol ruim é esse que promove essas placas que causam inúmeras patologias. Vamos falar agora das proteínas. As proteínas, elas são substâncias que formam todos os seres vivos, tá? Desde o organismo microscópico até grandes animais e plantas. Todos dependem de proteínas para desenvolver e para crescer, tá? Então, as proteínas, elas são agrupamentos de moléculas menores, que a gente chama de aminoácidos. Tá? A ligação entre eles, ou seja, quando os aminoácidos começam a se ligar, vão se unir, da mesma forma que quando a gente falou dos disacarídeos, por exemplo, a ligação entre eles vai ser chamada de peptídica. Tá, ok? Bom, existem apenas 20 aminoácidos, tá? E eles vão se ligar de diferentes maneiras, em diferentes quantidades, para formar as proteínas conhecidas. Bom, as principais funções da proteína: função estrutural, ou seja, formação estrutural do organismo, então elas estão na composição muscular nossa, então vão dar essa estrutura do nosso corpo. Elas atuam no metabolismo celular, principalmente por forma de enzima. As enzimas, elas são proteínas. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima,
tá? Então, as enzimas elas vão atuar para acelerar o metabolismo celular. Quando vocês estiverem estudando química, gente, eu sei que vocês já cansaram de eu falar assim, quando vocês for ver, tá? Mas fazer o quê, né? Nossa aula é muito introdução, mas precisa ter alguns conceitos depois para entender melhor. Mas acho que dá dando para vocês captarem, né? Então, me perdi. Então as enzimas elas vão diminuir o coeficiente da reação química, certo? Então, com isso, elas vão acelerar o processo da reação. As proteínas também elas vão atuar no transporte de substâncias, então a gente viu, por exemplo, a hemoglobina, transportando ferro, transportando oxigênio. Elas vão atuar na construção muscular, que eu já comentei. Elas constituem os anticorpos, então os anticorpos, as imunoglobulinas, são formados de proteínas, né? E elas também ajudam a formar alguns hormônios. Então aqui, dentre as proteínas mais conhecidas, a gente cita a hemoglobina, responsável pelo transporte de O2, e a queratina, que está presente nas unhas e nos cabelos. A gente tem aqui no detalhe agora as principais funções das proteínas, descrevendo, caracterizando cada uma e dando alguns exemplos. Por exemplo, as proteínas transportadoras são aquelas que vão transportar algumas moléculas pelo nosso corpo, por exemplo, a hemoglobina, que transporta o oxigênio, ou através da membrana plasmática. A gente tem muitas proteínas que atuam na membrana, que elas vão fazer a chamada difusão facilitada, ou seja, elas vão facilitar a difusão de nutrientes, de moléculas, né, do meio externo para o interno, tá? Geralmente sem gasto de energia. A gente tem também as proteínas reguladoras, que são proteínas que vão atuar como hormônios, por exemplo, a insulina, que ela vai regular o nível de glicose no sangue para inserir essa glicose dentro das células. Por isso que pessoas diabéticas, ou seja, que têm uma glicose sanguínea alta, tomam insulina, justamente para quê? Porque esse hormônio vai, por meio de várias modificações celulares e tudo mais, inserir essa glicose do sangue nas células. A gente tem as proteínas de defesa, os nossos anticorpos, eles atuam no sistema imunológico do nosso organismo, protegendo contra micro-organismos invasores, organismos estranhos a nós, que nem vírus, bactérias, fungos, tá? E outra coisa que é muito importante, que também atua como no nosso sistema imunológico, também atua na defesa do nosso organismo. Lembra quando eu falei de cálcio, que tinha a protrombina, trombina, fibrinogênio? Tudo isso são proteínas que vão atuar na coagulação do sangue. Então, eles vão fazer uma barreira física, a partir do sangue coagulado, né, para proteger da entrada desses micro-organismos. Então, elas também atuam no nosso mecanismo de defesa. A gente tem também as proteínas catalisadoras, que são as enzimas, que elas vão atuar acelerando e facilitando as reações químicas, porque elas vão dar um outro caminho para essa reação. Então, a energia de ativação dessa reação vai diminuir, por isso que vai acelerar essas reações. A gente tem as proteínas estruturais, que tem uma função de promover a sustentação aos nossos tecidos. A gente tem, por exemplo, a elastina, que atua na estrutura da pele, por isso que a nossa pele é um pouco elástica, e a queratina, que a gente vê muito em pelo, unha, cabelo e shampoo, né, que eles vendem muito shampoo cheio de queratina. E a gente tem as proteínas contráteis, e como o próprio nome diz, elas vão contrair as fibras musculares. Então, as principais proteínas que a gente tem que fazem esse papel são a miosina e a actina, tá? Falando dos aminoácidos agora, eles são compostos quaternários. Para quem já viu, é diferente de estrutura quaternária, tá? E eu já conto para vocês que é isso. Então, eles são quaternários porque eles são formados por um grupamento amina, ou seja, esse H2N, tá? Um grupamento ácido carboxílico, que é esse grupamento aqui de carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Um hidrogênio, que é essa pontinha aqui, tá? Não está demarcado, mas tem um hidrogênio aqui. E um radical. E esse radical pode ser variável, como a gente está vendo aqui na imagem. O que eu falei para vocês de estrutura de proteína? As proteínas elas têm 4 formações de estrutura: primária, secundária, terciária e quaternária. A primária é basicamente os aminoácidos dela em linha reta. Quando ela começa a se enovelar, se envolver entre si e emitir algumas ligações, ela vai ser chamada de estrutura secundária da proteína. A primária e a secundária ainda não exercem atividade nem papel. Na estrutura terciária, que é quando essa conformação ela chega no nível máximo, a proteína passa a ter o seu efeito
de proteína mesmo, ela passa a ter a sua função. Né? Então, a função da proteína é delimitada pela sua estrutura. Perfeito? Estrutura quaternária nada mais é do que várias estruturas terciárias alocadas. Ou seja, a gente vai ter várias cadeias polipeptídicas, subunidades, como o exemplo da hemoglobina, que, como eu falei para vocês, são 4 subunidades. Perfeito? Como eu tinha falado para vocês, a gente tem um total de 20 aminoácidos. 9 são chamados de aminoácidos essenciais e 11 são chamados de não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso organismo consegue produzir, ou seja, nosso organismo rearranja os átomos e produz esses aminoácidos. Os essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir, a gente só consegue adquirir por meio da dieta. Bom, partindo para o final da nossa aula, vitaminas. As vitaminas elas são nutrientes necessários para o nosso metabolismo. Tá? Elas são importantes na proteção de numerosas doenças, inclusive. No entanto, o nosso organismo não consegue produzir a maioria das moléculas de vitaminas, ou quando produz em quantidades muito pequenas. Então, também a gente precisa adquirir elas por meio da alimentação. Por isso que a gente precisa ter uma dieta muito adequada. Quando a gente não consegue ter essa dieta adequada, a gente precisa suplementar essa dieta. Né? Se a gente vê muito polivitamínico sendo vendidos no mercado e etc. Importante, não adianta a gente consumir em excesso. Tá? O nosso organismo ele elimina o excesso, então ele tem uma quantidade que ele necessita, que é essa que ele vai usar. Tudo que passar disso, nosso organismo vai eliminar por meio da urina, principalmente. A principal função das vitaminas é atuar como aditivo. Então elas são indispensáveis ao nosso mecanismo de produção de energia e outros mecanismos, atuando na defesa, atuando em regulações metabólicas e etc. Mas sempre em pequenas quantidades. O excesso delas, como eu falei para vocês, vai ser eliminado. Porém, a falta dela pode causar várias doenças. Algumas doenças, por exemplo, a falta da vitamina D vai causar um raquitismo, um enfraquecimento dos ossos. Porque a vitamina D ela atua no metabolismo do cálcio, da mineralização que eu falei para vocês. A vitamina C, a falta dela vai gerar o escorbuto, que é uma doença muito conhecida, que apresenta sangramentos na gengiva e em outras regiões do corpo, muita dor, muita febre, apresenta também fraqueza, irritação na pele, tudo mais. A beriberi, que é uma doença causada pela falta de vitamina B1, que ela causa tremores, ela causa prisão de ventre, palpitações cardíacas, aquela batedeira, perda de apetite, fraqueza, desânimo, que são sintomas principais da beriberi. E a vitamina K, que assim, junto com o cálcio, ela atua naquela cascata de coagulação. Então, a falta da vitamina K vai gerar um problema de coagulação, de coagulabilidade na pessoa. Aqui, então, a gente está vendo um resuminho, uma tabelinha das principais vitaminas, como elas atuam no nosso organismo, as principais fontes alimentares onde a gente encontra essas vitaminas e o que a falta delas pode causar. Tá? Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, pausa o vídeo para quem estiver assistindo, para quem imprimir os slides dá uma olhadinha depois, para vocês guardarem o máximo que vocês puderem dessa tabelinha, porque às vezes são questões de vestibulares e também é importante a gente guardar isso para a nossa vida. Partindo do nosso último tema dessa noite, Deus está vendo você falar esse amém aí em pensamento, ácidos nucleicos, DNA e RNA. Bom, os ácidos nucleicos são moléculas gigantes. Se a gente pegar o nosso DNA, por exemplo, e esticar ele, dá mais ou menos em torno de 2 metros. Então são moléculas muito grandes mesmo. Tá? Só que elas são todas enroladas, toda contorcida, parece que ela cabe no núcleo de uma célula. Os nucleotídeos são formados por 3 partes principais que a gente já viu mais cedo quando a gente falou do fósforo. A pentose, que é aquele açúcar, o fosfato e a base nitrogenada. Aqui a gente está vendo o exemplo das bases nitrogenadas. O RNA ele apresenta 4 tipos de bases nitrogenadas, que são a citosina, a guanina, a adenina e a uracila. E o DNA, a única diferença é que no lugar da uracila a gente vai ter a timina. Bom, essas moléculas aqui, elas têm uma diferença. Os RNAs, ácidos ribonucleicos, eles são de fitas simples, como a gente está vendo aqui. E os DNAs são de fitas duplas. Quando a gente for falar de divisão celular, de genética, a gente vai discutir melhor a fundo essa questão de DNA e RNA. Tá?
Os dois, nossa, eu falei tá pra caramba nessa aula, né, galera? Você deve estar me zoando já. Os dois estão relacionados com o metabolismo celular, com a produção de proteínas, com o controle das funções, transmissão hereditária de características, né? Tanto que a gente vê, para quem assiste Ratinho, tem o teste DNA, né? Paternidade e tudo mais. Enfim, são fundamentais e necessários para a nossa vida, o DNA e o RNA. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas, como eu falei para vocês: a adenina, guanina, a citosina, a timina e a uracila. Certo? A uracila é exclusiva do RNA, assim como a timina é exclusiva do DNA. Certo? O DNA vai ser a molécula que carrega nossas características genéticas, transmitidas de pais para filho, como eu falei do exame de DNA. Então é ele que vai determinar a nossa coleção de proteínas. E aí essa coleção de proteínas que a gente vai produzir, que a gente vai sintetizar, vai ser o que vai dar nossas características, desde a cor do olho até a nossa altura e tudo mais. Tá? Que vai ser as características de cada ser vivo. Bom, então a gente vai passar para uns exercícios agora para a gente fixar. Tá? Então vamos lá. As imagens abaixo apresentam o comportamento das hemácias em soluções de diferentes concentrações. Então a gente está vendo aqui tem um conjunto de hemácias, aqui outro conjunto e aqui outro conjunto. No esquema 1, a solução é hipotônica, ou seja, tem menor concentração de solutos. Vocês ainda não viram? Eu acredito. Quando a gente fala de solução hipotônica, é porque os solutos que estão ali estão menos concentrados. Tá? Então a gente tem mais água do que soluto, por exemplo. Isotônica é aquela que está igual. E hipertônica é aquela que está mais concentrada, o meio. Tá? Vocês imaginaram a água com sal. Então o meio hipotônico é aquela água que tem pouco sal. O meio isotônico é aquela água que tem o sal suficiente. Por exemplo, no cloreto de sódio lá de 0,9%, que a gente toma o soro fisiológico, né? Toma na veia ou às vezes usa para fazer limpagem, lavagem de nariz ou ferimento. E hipertônica é aquela super salgada. Tá? O que vai acontecer? Quando o meio estiver hipertônico, as células vão perder água para ele por osmose. Quando for isotônico, a perda e a entrada de água vão ser iguais. Quando o meio for hipotônico, ou seja, a célula é mais concentrada, a água vai entrar para dentro da célula. Então, dessa maneira, no esquema 1, a solução é hipotônica, ou seja, tem menor concentração. Se aqui tem menor concentração, então a água deveria entrar e não sair. Então, a nossa primeira alternativa está errada. No esquema 2, a solução é isotônica. As concentrações internas e externas são similares. Sim, porque vocês estão vendo aqui que as células continuam no tamanho normal. Tá? No esquema 3, a solução é hipertônica, ou seja, tem maior concentração de solutos. Errado, porque se aqui fosse hipertônico, meio, a tendência seria que as células perdessem água para equilibrar. Então aqui na verdade é hipotônico. Então a única coisa que a gente tem é que a segunda alternativa é a correta. Portanto, a resposta é a letra C. Próximo, FUVEST. Então, no esquema abaixo, as letras R e S representam substâncias orgânicas, X, Y e Z, grupos de animais. X, Y e Z a gente não precisa se atentar agora não, porque vocês vão ter essa aula de zoologia mais para frente. Vamos focar no R e no S. Bom, o R está mostrando o que para a gente? Que a gente tem uma substância orgânica que vai ser quebrada, que vai ser separada e vai formar aminoácidos. Então, como a gente já viu, os aminoácidos agregados formam proteínas, portanto o R são proteínas. Bases nitrogenadas. A gente viu o quê? Que o conjunto de bases nitrogenadas vão formar o DNA ou RNA, que são nossos ácidos nucleicos. Com isso, a gente já sabe a resposta. Então, que o R são proteínas e o ácido nucleicos são o S, a gente tem a letra C. Tá? Eu não vou entrar na questão dos animais porque é uma próxima aula. Então, resposta letra C. Próximo. Associa as colunas amido, glicogênio, celulose e quitina. Então vamos lá. Uma função estrutural que a gente encontra principalmente nos animais. A gente está falando da quitina. Lembra do exoesqueleto de quitina que eu falei para vocês? Função de reserva encontrada em plantas, principalmente o amido, certo? Uma função estrutural encontrada em plantas. A gente está falando da celulose, que vai compor a parede celular. E uma função de reserva encontrada nos animais, principalmente o glicogênio, que é a nossa principal fonte de reserva. Portanto, está aqui o gabarito dessa questão. Próxima.
Vamos lá. Os organismos vivos são constituídos de várias macromoléculas orgânicas conhecidas como polímeros biológicos. Sobre essas macromoléculas é incorreto. Vamos procurar a alternativa falsa. Ácidos nucleicos são polímeros de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas com funções estruturais. Os lipídios são compostos formados por ácidos graxos, que podem constituir membranas celulares e exercer papéis importantes como hormônios. Proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas e que podem exercer funções enzimáticas, estruturais e energéticas. Carboidratos são conhecidos como açúcares, constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo as principais fontes de energia da célula. Ou alguns tipos de polissacarídeos podem ser encontrados na estrutura da parede celular dos vegetais e também ser estocados como fontes de reservas energéticas. Qual alternativa vocês acham que é a falsa? Bom, a alternativa falsa é a alternativa letra A. Os ácidos nucleicos não são polímeros de monossacarídeos, tá? Os ácidos nucleicos vão ser polímeros de nucleotídeos, como a gente viu quando a gente estava discutindo. Lembra que o DNA é aquele monte de nucleotídeo? Então ele vai ser um polímero de nucleotídeos e não de monossacarídeos. Por isso que essa é a alternativa errada. Vamos lá. Julgue os itens a seguir relativos aos princípios de bioquímica. Insulina, anticorpo e hemoglobina são proteínas dos tipos reguladora, de defesa e de transporte, respectivamente. Certo, né, galera? Como a gente já tinha visto lá quando a gente falou de proteínas. Alimentos como brócolis, alface e vagem são fontes de alfa-caroteno, que por processo de clivagem produz vitamina D no intestino humano. Bom, eu não falei disso para vocês, mas o alfa-caroteno, a principal fonte dele é a cenoura, certo? E a vitamina D não é produzida pelo alfa-caroteno. A vitamina D ela vai ser produzida a partir do colesterol e do colecalciferol, e quem vai intermediar essa produção vai ser os raios ultravioletas. Por isso que é importante tomar sol para a produção de vitamina D. A lactose, o açúcar do leite, é um disacarídeo formado por ligação do tipo covalente entre as moléculas de glicose e galactose. Quando a gente estava falando de glicose, de sacarídeos, a gente falou disso. Tá correto? Um atleta de corrida que percorre 100 metros em 12 segundos utiliza durante essa atividade a via aeróbica ou glicogênese como fonte de energia. Bom, ele não vai ter a via glicogênica, a gente não vai produzir glicogênio, certo? Que a glicogênese é isso, é a produção de glicogênio. Muito pelo contrário, ele vai ter a glicólise, né, ou glicogenólise. A gente vai quebrar para produzir energia e não formar glicogênio. Portanto, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Próximo exercício. Sobre as macromoléculas biológicas presentes em todos os organismos, é correto afirmar que os carboidratos são as macromoléculas encontradas em maior quantidade nos tecidos vivos. Os carboidratos podem ter função estrutural, como por exemplo a quitina presente nos artrópodes. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos cujas diversificadas funções incluem o armazenamento de energia. Os ácidos graxos saturados são encontrados somente em animais, pois as plantas não produzem colesterol. E as bases nitrogenadas encontradas no DNA e no RNA são as mesmas. Como a gente já viu, a nossa alternativa correta vai ser a letra B. Os carboidratos podem ter função estrutural, como por exemplo a quitina presente nos artrópodes. Por que as outras são erradas? Os carboidratos são macromoléculas encontradas em maior quantidade nos tecidos vivos? Não. As macromoléculas encontradas em maior quantidade são as proteínas. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos, cujas diversificadas funções incluem o armazenamento de energia? Não. Até mesmo no músculo, o que está ali armazenando energia é o glicogênio, que é um carboidrato, né? Que é um polissacarídeo. Os ácidos graxos saturados são encontrados somente em animais? Falso. Tá? Plantas também têm ácidos graxos saturados. Tá? Tanto que a gente consegue ver que tem óleos que são extraídos de plantas, como óleo de milho, de girassol e etc. E as bases nitrogenadas encontradas do DNA e no RNA não são as mesmas, como a gente viu. A uracila é exclusiva do RNA e a timina é exclusiva do DNA. Portanto, a alternativa letra B. Os lipídios são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. Com relação aos lipídios, podemos afirmar que 1. São moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. 2. São importantes componentes de todas as membranas celulares.
3. Estão diretamente ligados à síntese de proteínas. 4. Servem como fonte primária de energia. 5. A queratina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídios. De baixo para cima, a queratina, como a gente viu, é uma proteína. Assim como a celulose, que não é lipídio. A celulose ela é um tipo de polissacarídeo, né? E a suberina também é uma proteína. Então a 5 está errada. Na 4, servem como fonte primária de energia. Os lipídios não são fonte primária. Tá? A nossa fonte primária é a glicose e o glicogênio. Os lipídios eles são utilizados em épocas de fome, que a gente está fazendo jejum, quando a gente fica durante a noite, que a gente não se alimenta. Então a 4 também está errada. Estão diretamente ligados à síntese de proteínas. Também é falso. Tá? Os lipídios não estão diretamente ligados à síntese de proteína. Quem está diretamente ligado à síntese de proteína vai ser o DNA e o RNA, e principalmente os aminoácidos, obviamente. Então a gente tem como alternativa correta a 1. Então eles são moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos, como a gente pode ver, por exemplo, no urso polar, que ele come para hibernar, né? E são importantes componentes de todas as membranas celulares, com colesterol, fosfolipídios e tudo mais ali que compõe a membrana celular. Então a nossa resposta é a letra E. Perfeito? Próxima. Então aqui, pulando o textinho, a gente tem na coluna 1 alguns minerais e vitaminas que a gente conversou hoje. E na coluna 2, algumas atividades importantes das células que são dependentes desses nutrientes. Vamos relacionar? Então o ferro. O ferro ele vai entrar na composição da hemoglobina, que é importante no transporte do oxigênio. O iodo ele é integrante do hormônio tiroxina, que é um dos hormônios da tireoide, então ele está relacionado com o controle do metabolismo celular. A vitamina D, a sua falta pode gerar o raquitismo, além de que ela vai promover uma queda na imunidade. A vitamina K, como eu falei para vocês, ela participa do mecanismo de coagulação sanguínea. E o cálcio ele é importante na remineralização dos ossos e na contração muscular, assim como no platô cardíaco também, que são os 3 pilares principais do cálcio. Portanto, a nossa resposta é a alternativa B de bola. Vamos para a próxima? Bom, observe as afirmativas seguintes a respeito do DNA cromossômico. As bases nitrogenadas do DNA podem ser do tipo citosina, guanina, adenina e uracila. A uracila ela é exclusiva do RNA, portanto a primeira já está errada. As duas fitas são mantidas unidas por ligações de hidrogênio, que são desfeitas no momento em que a molécula inicia sua duplicação. Vocês vão ver isso mais para frente, quando a gente falar de duplicação, replicação de DNA. Mas a alternativa número 2, a afirmativa 2 está correta. Tá? São ligações de hidrogênio que vão unir as duas fitas do DNA, fazendo aquela hélice. E no momento da duplicação, essas ligações são quebradas para a gente poder fazer a replicação do DNA. A duplicação do DNA é semi-conservativa, ou seja, toda fita nova de DNA formada possui uma das fitas originárias do DNA que foi usado como molde. Então vocês vão ver, essa afirmativa também é correta. Vocês vão ver que naquelas duas fitas, quando a gente for fazer a divisão, a gente vai abrir. Uma fita vai ser formada por metade da fita originária, da fita mãe, digamos assim, e a outra uma fita nova. Assim como vai acontecer na outra fita. Então, a 2 e a 3 estão corretas, portanto a gente fica com a alternativa D de dado. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta quanto ao resultado da carência das vitaminas K, D, B1, C e A, respectivamente. Então vamos treinar aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Começando pela vitamina K. A carência da vitamina K vai dar a dificuldade da coagulação sanguínea. Com isso a gente já mata a questão. Tá? Mas só para a gente lembrar, então a ausência da vitamina D, a gente vai ter o raquitismo, que é aquele enfraquecimento ósseo. A ausência de vitamina B1, a gente tem a beriberi. A ausência de vitamina C, o escorbuto. E a ausência de vitamina A, a gente tem a famosa cegueira noturna. Tá? Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D de dado do Alabella. Próxima. Enem. Médicos tiveram de tirar todo o sangue do paciente e trocar pelo de um doador após gordura entupir filtros usados para tirar parte da gordura. A situação está bem feia. De acordo com o relato do caso, publicado na revista Medicine, o homem foi submetido imediatamente a um tratamento intensivo, onde os testes revelaram que seu sangue tinha síndrome de hiperviscosidade devido a um nível extremamente alto de triglicérides. Então, triglicérides que a gente viu são compostos lipídicos, né? E hiperviscosidade quer dizer que são muito viscosos, certo?
Então, os triglicéridos são um tipo de gordura que vem de alimentos como a manteiga e óleos, embora níveis elevados possam ter outras causas, como doenças genéticas, obesidade, uso de droga ou álcool e cigarro em excesso. Não bebam, não fumem. Cenário alternativo que apresenta uma importância biológica dos lipídios. Bom, os lipídios são substâncias orgânicas que atuam como fator auxiliar em reações químicas catalisadas por enzimas? Não, isso aqui são as proteínas que a gente viu. São substâncias inorgânicas? Não, são substâncias orgânicas. São substâncias orgânicas insolúveis à água, correto, sendo encontradas nas membranas das células. Correto, portanto a nossa alternativa correta é a letra C. Só para a gente confirmar, D. São componentes fundamentais de todos os seres vivos, inclusive dos vírus, formando os genes responsáveis pela herança biológica. Quem forma os genes vão ser as bases nitrogenadas, com os nucleotídeos, né? E são formados por centenas ou mesmo milhares de monossacarídeos. Não, os monossacarídeos vão formar os polissacarídeos, perdão, gente, eu tô mal hoje. E que vão dar origem aos carboidratos, né? Não aos lipídios. Portanto, a resposta é a letra C. Partindo para a próxima questão, Univesp. Considere as seguintes informações extraídas do rótulo de um leite pasteurizado integral. Tá ali, fotinha bonitinho. A cenário alternativa que apresenta o nutriente desse leite é constituído principalmente por macromoléculas, cujas cadeias se unem por ligações peptídicas. Então, como eu falei para vocês, as ligações peptídicas são as ligações entre aminoácidos. E os aminoácidos eles vão formar as proteínas. Então, dessa tabela nutricional, o que a gente vai ver que possui ligações peptídicas são as proteínas. Portanto, a alternativa letra B. Os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura de membranas celulares, visão, controle hormonal, entre outros. São exemplos de lipídios, fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Galera, essa questão aqui eu vou deixar como um desafio para vocês, tá? Para vocês estudarem, pesquisarem durante a semana. E a gente vai conversar sobre ela na próxima monitoria, que eu ainda não sei que dia que vai ser. Mas a gente vai avisar no grupo. No mais, bons estudos para vocês. Para o que vocês precisarem, vocês podem me chamar, vocês têm meu contato. Para tudo, podem contar comigo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.